Olha, nós aqui de novo, caríssimo aluno. De novo e agora, sem brincadeira, a gente realmente terminou. Olha, já estão zoando as professoras, né? A gente terminou e hoje a gente vai fazer a revisão, né, professora? Então, como o nosso tempo ele é bem curtinho, a gente já vai avançar para o slide para a gente começar a nossa revisão. Porque a gente viu muito conteúdo bacana aí e a gente precisa relembrar aí rapidamente o que a gente viu. Professora Iris. Professora Elisângela. Vamos lá para o slide, acompanha aí. Então, nós vamos ter aí nessa aula de revisão, da aula 21, opa, o nosso passador aqui. A tela está aqui, dizendo, não vai acabar essa aula de educação física top. Não estão querendo. Então, aqui, agora sim. Na aula 21, nós vamos revisar aí a aula 15, que falou sobre os músculos, exercício físico. Nós vamos, em específico, aqui utilizar a parte 2. Nós vamos falar aqui da aula 17, os princípios do treinamento com exercício. Vamos também falar na aula 18, transtornos dismórficos corporais, TDC. E a aula 19, que foi os fundamentos da ginástica e musculação. Ok? Então, vamos lá. O que nós vimos aí nessa aula de músculo e exercício físico da parte 2? Então, nós falamos aí dos tipos, né? Dos tipos de ação muscular para a produção dessa força. Nós falamos aí que contempla 3 tipos de ações: a ação isométrica, a concêntrica e a... Não, esse aqui veio errado aí. A gente concêntrica errou 2 vezes. Errou 2 vezes. Aqui, gente, ó, nós de novo. Excêntrica, tá? Desconsidera um desses isos aí, que é um excêntrico, um isométrico e um concêntrico, tá? Que mais que nós falamos aí, prof? Nós falamos sobre o comportamento do músculo, né? O estágio lá de contração e o de relaxamento. Isso. Nós falamos aí dos tipos de exercícios que estão envolvidos, aeróbio e anaeróbio. Nós falamos dessa fase, na fase concêntrica, né? Da aproximação do músculo, e da excêntrica, né, na realização do movimento aí. E aí nós falamos aqui, né, do tamanho desse músculo também, né, prof? Como que ele se move. Vai havendo a ação do músculo, né, o comportamento dele na produção de força, né? Tem um alongamento, tem um encurtamento, e ele se mantém ali no mesmo comprimento do repouso, mas produzindo força, tensão, né? Que é a força isométrica. Isso, e aqui a gente pode rever aqui como que se comporta o músculo, por exemplo, numa ação excêntrica, onde esse músculo aqui, essa parte vermelha aqui, ele se alonga, ele se estica aqui, tá vendo? Pois é. Na concêntrica nós temos aqui a aproximação desse músculo, ele fica encurtado. E aqui na isométrica ele permanece, né, com o seu tamanho muito próximo aqui da ação como repouso. Da ação não, que não há ação, né, que é o repouso. Então nós falamos aí desse recrutamento dessas fibras, né, falamos da geração de força muscular. Nós mencionamos aí sobre hipertrofia, hiperplasia, que são as adaptações que o músculo pode ocorrer, lembrando que não são só essas, né? Essas são as principais. Exato, onde nós temos aqui um maior volume dessas células e aqui nós temos um maior quantitativo de células, tá? Então isso implica essa diferenciação aí em relação a essa adaptação fisiológica, tá? Que mais que nós falamos? Aí nós já entramos na outra aula, prof, agora. Princípios do treinamento com exercício. Isso, nesse princípios do treinamento aqui com exercício, nós vimos as terminologias, né? Nós falamos aqui de algumas capacidades básicas, né? Como força, como potência e resistência. Nós falamos dos princípios de treinamento gerais, ok? Nós falamos aí que o indivíduo ele deve observar aí os princípios da individualidade, da especificidade, da sobrecarga, da reversibilidade e a periodização. Entra também ali a adaptação, né? O princípio da adaptação. Isso. Colocar aqui a adaptação, tá, gente? Adaptação. Eita, que a professora tá com um avião hoje, tá? Nós falamos aí desses programas de treinamento de força.
né? Observando aí quais são as necessidades, finalidades e os tipos de treinamentos envolvidos. O que mais, prof, que nós falamos aí? Aí deu destaque, né? O que é importante observar no programa de treino? O tipo de exercício, a ordem, o número de séries, o período de descanso e o número de repetições e a velocidade, né, com que você realiza o movimento. Principalmente a fase excêntrica. Isso. Observamos também sobre essas necessidades em relação ao treino, né? Observar o tipo de treino, qual o grupo muscular que está sendo trabalhado, o sistema de energia que foi acionado, qual é a percepção motora e, claro, a gente sempre fala dessa questão da prevenção das lesões, né? Ter esse comportamento aí preventivo. Nós também falamos aí, né, puxar aqui em relação aos princípios, dar um destaque aqui para o princípio aqui da especificidade, onde ele fala que essas adaptações fisiológicas são altamente específicas ao tipo de exercício, ao esporte, ao volume e a intensidade desse exercício que for realizado. O que mais, prof? O programa ele precisa ser adaptado, né? Adequado à necessidade do indivíduo. Então, dentro do princípio da especificidade, isso fica claro, né? Isso é alcançado quando a gente pensa a especificidade de cada indivíduo. Isso. Lembrando que a gente focou vários princípios, a gente só trouxe aqui um, né, em especial para você dar aquele start e relembrar. Mas a gente falou da individualidade, especificidade, adaptação, sobrecarga. Então tem muita coisa envolvida aí em relação aos princípios. Inclusive a reversibilidade, né? Tipo, parei de treinar, eu vou ter ali, vou perder aquelas adaptações que eu alcancei. Tudo que eu construí de músculo é perdido. E aí nós entramos numa outra aula aqui, que é a aula de transtornos dismórficos corporais. E a gente fez, né, um questionamento lá no início, como que você se vê, né, perante o espelho. Se está tudo certo com você, se não está, como que você se vê? E a gente falou, né, a gente mencionou sobre o que seria esse transtorno dismórfico aí. E o que ele é, prof? Na verdade, é uma preocupação excessiva, né, com o defeito imaginário na aparência física. Então, o que é excesso seria a palavra ali, né? Preocupação em excesso. Isso. E aí vem essa dismorfobia, essa síndrome da distorção da imagem. Então, aquilo que eu olho aqui não é aquilo, aliás, aquilo que eu olho aqui não é o que eu realmente sou, né? E tem aí também envolvido um transtorno de imagem corporal. E aí está muito ligado a essa questão de se achar feio, né? Essa feiura, ou seja, essa dismorfia. Nós mencionamos aqui os 3 principais, né? Os mais conhecidos na realidade, né, prof? Isso. Quais são eles? A bulimia, a anorexia e a vigorexia. Isso, então nós falamos de cada um deles, mencionamos. Só para relembrar aqui, como que é a bulimia, prof? A bulimia está associada a distúrbios alimentares, que vai com a compulsão alimentar e episódios ali de vômitos, né? Exato. Então, o indivíduo, ele ingere a comida. Isso, ele tem uma compulsão pelo alimento, mas ele, na sequência, já tem os episódios de vômito. A vigorexia seria o excesso do treinamento aí, tá sempre achando que é pouco e tá abusando aí do quantitativo, do número de repetições, do número de treinos. Isso. E abusando também aí de outros, de suplementação, seria de esteroides. Um ganho, né? A qualquer custo, vai se utilizar de outros meios, independente, lícitos ou ilícitos, para poder ganhar mais músculo. Exatamente. E a última aqui que a gente mencionou, entre os mais conhecidos aqui, foi a anorexia, né? Então, essa anorexia aí, ela tá muito, enquanto que a vigorexia tá muito ligada aí aos rapazes, né? Nessa questão desse ganho, né? Visualmente aí no corpo, a anorexia está ligada muito ao campo feminino, né? Então, as moças têm mais essa questão, essa propensão à anorexia, onde eu me vejo, né, muito gorda, com excesso de peso, e na realidade a minha estrutura, ela diz o contrário, né? Eu estou com pele muito fina e o osso muito aparente.
E aí a gente ressalta aqui nessa questão, né, que essa dismorfia está muito ligada, no caso, ao grupo de mulheres adolescentes com mais idade e com menos peso, né? Aos homens, né, também com mais idade e com mais peso, né? Eles buscam mais músculo. A moça, né, a mulher, ela tem esse medo de engordar muito grande, né? Esse desejo de permanecer aí magra, né, muito intenso. E o rapaz aí, no caso, ele tem essa preocupação, tudo aqui, gente, que a gente está falando é em excesso, tá? Excessiva aí com essa alimentação e com esse excesso de exercício físico, esse excesso aí de estrutura muscular. E aí tudo isso, gente, pode causar aí alguns problemas de ordem psicológica, de ordem mental. Em especial aqui a gente ressalta e chama atenção para a depressão, tá? Então tá muito correlacionado aí. Depois, prof, que a gente falou aí da dismorfia, a gente falou do último conteúdo aqui, que seria o quê? Fundamentos da ginástica. A aula que a gente se despediu ainda não era nem a despedida. Ai, já dei tanta risada disso. E nessa aula a gente falou e a gente fez uma introdução sobre o que seria essa ginástica. Nós falamos aí da ginástica de condicionamento. Nós mencionamos que essa ginástica de condicionamento ela pode ser feita com peso, com o próprio corpo, com equipamentos, né? Pode acontecer com ginásticas em academia. O que mais, prof? Nós falamos também sobre a musculação e aí trabalhamos alguns exercícios, né, básicos, movimentos básicos trabalhados aí na musculação. Ilustramos que pode ser com aparelho, pode ser com peso livre ou com o próprio peso do corpo. Isso, então tem muita coisa aí na ginástica. Nós mencionamos ainda sobre essa ginástica e as suas capacidades físicas, que ela vai abranger aí todos os músculos, tá? E vai desenvolver aí, né, muitas capacidades, como por exemplo, a coordenação, o equilíbrio, a força e a resistência, tá? Isso tudo dentro desse trabalho das ginásticas. O que mais, prof, que a gente viu? Também exemplificamos os tipos. E aí nós falamos da ginástica de condicionamento, a ginástica de competição, a fisioterápica, a de conscientização corporal e a ginástica de demonstração. Isso, muito bem. Aí nós trouxemos ainda o universo, né, das academias da musculação. Então, tem muitos exercícios aí sendo realizados dentro desse campo. E aí, prof, a gente até se antecipou bastante, né? Mas vamos conversar aqui um pouquinho antes da gente chamar esse estudante para fazer a avaliação. Você quer ressaltar algum ponto dentro dessas aulas? Então, dentro da avaliação, o que é importante, né? A gente retomou aqui 4 aulas só, né? Então, e bem pinceladinha, isso, né, prof? a gente não revisou todas, mas quando se fala de avaliação parcial, a gente considera todas as aulas. Então, a gente escolheu essa para a gente entender que precisava reforçar mais, né? Eram aulas que a gente queria realmente relembrar com você, estudante, mas que você lembre que vai começar a partir da aula de aspectos legais até a aula de fundamento dos esportes, a gente conta para efeitos de avaliação. E aí, na hora que for resolver a avaliação, presta atenção no comando, lê o texto com calma, fica com o coração tranquilo, coração calmo, porque você já chegou até aqui, você estudou, você acompanhou, você fez o mexa-se, né, professora? Interagiu bastante. Então, não tenho dúvida que você vai gabaritar essa prova, eu não tenho dúvida que toda aula a gente falava de gabarito, né? E as questões, elas estão bem tranquilas para você fazer a avaliação. Se você prestar atenção na aula, revisa a aula, faz o teu mapinha, anota. Eu gosto muito de fazer mapinha mental, de fazer minhas anotações. E você vai fazer uma boa prova, tenho certeza. Esquematiza tudo. A gente pontuou aqui 4 aulas. Você viu que foi pincelado. Então, você volta lá nessas aulas que você já viu. Ficou alguma coisa, assiste de novo, né? Olha o material de novo. Ah, isso aqui eu não compreendi. Isso aqui foi só para pontuar alguns campos. Perceba que esse tempo aqui é um tempo mais curto, né, prof? Exato.
E aí, no caso da primeira aula, por exemplo, que a gente revisou, que fala de músculo e exercício, a gente lembra que eram 2 aulas, né? Parte 1 e parte 2. Isso. Então, por exemplo, lá na parte 1, a gente tinha os tipos de fibra. Então, eu preciso lembrar tipo 1, tipo 2, as características dessa fibra. Eu preciso lembrar também que está associado com o sistema de energia, é termo aeróbio, anaeróbio. Aí a gente vai lá na parte de princípios do treinamento, volta novamente a relacionar com o músculo, relacionar com a parte lá do metabolismo. A gente vai vendo que as aulas vão se integrando, né? Vão se associando uma com a outra. Então não vai ficar difícil você fazer uma boa avaliação agora nessa parcial da unidade 2. Se fosse na unidade 1, eu dizia, tá no início, né? Mas aí você já tem toda a unidade 1 como suporte e agora você tá vindo com a unidade 2, então você tá fazendo fechamento de um ciclo. Então a gente está bem esperançosa que todos vocês vão se dar muito bem nessa avaliação. Essas 4 aulas que nós trouxemos aqui, talvez, eu acho que não, mas talvez sejam aulas em que você tenha que dar uma olhada de novo, né? Esse olhar mais atento. Peraí, se elas pontuarem essas 4 aulas aqui, é porque elas querem dizer algo a mais, né? Observa um pouquinho mais nessas aulas aqui, porque precisa de uma atenção um pouco maior, vai me exigir um pouco mais. Essa habilidade aqui precisa ser trabalhada um pouco mais. Então, assim, dá uma olhada lá em princípios, dá uma olhada em músculo, dá uma olhada em dismorfia, dá uma olhada lá em fundamentos dos esportes, né? Com atenção, refaz, pega o material complementar, né? Lê novamente, observa tudinho, e aí quando ele for fazer as avaliações, prof, com certeza ele vai se dar super bem, ela vai se dar super bem, né? Porque ele observou, ele leu com atenção, ele garantiu aí o conhecimento que foi apresentado aqui, né, gente? No caso da nossa revisão, a gente não trouxe revisão de lutas, mas lutas estava bem tranquilo ali, eu creio que você vai conseguir associar bem. Aí teve aspectos legais da atividade física e saúde, né, que foi da temática, teve esporte de aventura. Então, todas essas partes aí, né, que a gente foi ao longo desenvolvendo com vocês, a gente chama a atenção que você precisa considerar todas e diz que, do nosso ponto de vista, a opção por revisar essas 4 aulas é para que você tenha um reforço da abordagem do conteúdo e que você consiga ter um bom desempenho na avaliação. Isso. Eu não tenho dúvidas de que vai ter. Inclusive, lembrando aí, por exemplo, na aula de aspectos legais, a questão da legislação, a questão da Constituição, as conferências. Então, a gente está aproveitando esse momento também para relembrar outras aulas, muito embora não esteja aqui na nossa revisão propriamente dita, mas dizer para você que a gente inclui tudo quando a gente faz a avaliação parcial. Sim, com certeza. E aí agora é com você, caríssimo aluno. Agora está tudo nas suas mãos. Você vai lá, realiza a sua prova, lê com bastante atenção e depois a gente só quer aí o 10, né, prof? E se não sair o 10, né, aí você vai ver a gente novamente. Vai ver mais uma vez. Aí você fala, Jesus, essas profs, elas não cansam de se despedir. Aí você vai ver a gente novamente na recuperação, para você recuperar, para que você chegue no segundo ano. Mas nós não queremos vocês na recuperação, tá, gente? A gente deu bastante aqui tempo para você pegar e se apropriar desse conhecimento. Mas se porventura, né, prof? Se porventura você chegar lá, a gente te recebe e vai fazer essa revisão aí com você tranquilamente também da recuperação, tá bom? Eu só quero falar uma coisa. Aluno que gabaritar educação física faz com que a gente saiba disso. Eita. Professora, gabaritei. Avisa pra gente. Isso. Dá um jeito, avisa. Professora, eu fechei, gabaritei. Vai lá, conversa com o seu professor, com a sua professora. Olha, eu quero mostrar para a professora Iris e para a professora Elisângela que eu acertei todas as questões aqui. E eu gostaria que a senhora fizesse um registro, o senhor fizesse um registro aqui, porque é para eu mostrar o quanto que eu dou importância nas aulas de educação física. Ponto. A gente vai ficar muito feliz, né, prof? Gente, vou desejar para vocês sucesso na avaliação, que eu sei que vocês estão bem preparados, as aulas foram muito bem ilustradas, a gente trouxe bastante exemplo, tenho certeza que vocês vão se dar bem. E lembra, se não se der, ainda tem a recuperação com a gente. Aí vai ver a gente de novo. A gente dá uma volta na recuperação. Boa prova para vocês. Sucesso! Tchau, gente!